Olá, você que acompanha a Diário TV. A partir de agora, você acompanha também o nosso boletim direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis, da Diário TV, trazendo as notícias mais importantes de Teresópolis e região, tudo que impacta a sua vida, tudo que é mais importante para você ficar por dentro. Como não poderia deixar de ser, né? A gente vai trazer aqui sempre informações pertinentes ao seu dia a dia, né? A gente lembra também que a gente traz aqui as reclamações das pessoas, né? As reclamações de vários bairros, as pessoas questionando a falta de serviços públicos, a gente leva até o conhecimento das autoridades, a gente mostra aqui. Então, se você tiver algum problema no seu bairro, você traz para a gente aqui, informa a Diário TV, o Jornal Diário de Teresópolis, e a gente divulga o seu problema na sua comunidade, no seu bairro, para ver se o poder público ou então o órgão responsável pode fazer alguma coisa para resolver a situação, né? Tá aí o poder e o papel da imprensa para poder mostrar a sua reivindicação. E por conta disso, né, mais um dos nossos telespectadores, leitores do Jornal Diário, trouxe para a gente aí fotos de problemas lá nas Pimenteiras. A gente sabe que é uma área que tem um espaço ali ao lado do batalhão, do grupamento de bombeiros também, uma área ali em que recentemente foram criados diversos condomínios, e você vê aí essa área de verde que fica bem ao lado ali do batalhão da Polícia Militar, também próximo, obviamente, ao grupamento de bombeiros, e onde o ônibus ali faz o seu ponto final. Os moradores dali que se queixam de que a prefeitura não utiliza esse espaço para fazer uma pracinha. Os moradores estão esperando, de acordo com o que foi passado para a gente, uma boa vontade da prefeitura para humanizar a pracinha ao lado do quartel da PM. Eles dizem lá que estão pagando IPTU, então uma pracinha ali ao lado daquela entrada do quartel da PM dos bombeiros seria mais do que necessária e mais do que útil para tantos moradores, né? Ali, recentemente, foram criados vários condomínios, então uma demanda muito grande de moradores, cerca de 5 a 6 anos, a população ali naquele local ali de Pimenteiras cresceu de uma forma exorbitante, então a necessidade também dessa população cresce, é grande, e realmente é algo que a prefeitura também deve pensar, né? Se esse espaço aí poderá realmente ser utilizado ou humanizado, como é dito aqui no pedido do leitor, do Jornal Diário, do telespectador, para que esse espaço tenha uma serventia pública, as pessoas possam utilizar e, enfim, ter uma serventia mesmo para a população local. E foi divulgado nesta quarta-feira, divulgado mais um dado referente a empregos em Teresópolis. É um dos dados do CAGED no Brasil todo. Essas informações que citam os números de emprego e desemprego em todo o Brasil. E dessa vez, Teresópolis apresentou um balanço positivo do número de vagas. São dois lados aí que a gente precisa observar nesses números do CAGED. De acordo com o que foi informado, Teresópolis gerou 810 empregos e o saldo de 104 vagas. Porém, foram 706 demissões. O número cresceu. Foram mais demissões do que no mês de julho. E com isso, Teresópolis está em 15º lugar entre os 92 municípios do estado, entre os municípios que mais demitiram no estado do Rio de Janeiro nesse mês de agosto. Então, é importante também acompanhar esses dados. Apesar, claro, um resultado muito importante, tem um saldo positivo de vagas de geração de empregos, isso é mais do que importante. 104 vagas no saldo, mas também o número de demissões cresceu e está entre os 15 maiores do estado. É importante que a gente acompanhe esses dados aí, porque Teresópolis precisa muito dessa força econômica para se recuperar de pessoas realmente que possam trabalhar, exercer sua função e levar o alimento para casa, né, cuidar da sua família. Agora vamos falar de uma ação da PRF, uma ação importante de recuperação de um veículo. Você vai acompanhar agora um caminhão que foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal, recuperou na noite de terça-feira uma carga que tinha acabado de ser roubada na Dutra e foi resgatado o motorista dentro de uma comunidade na Baixada Fluminense. Policiais faziam a ronda na altura do quilômetro 166 da Via Dutra, quando receberam informações de que criminosos armados haviam assaltado o caminhão e levado para a comunidade do Dique.
Durante as buscas na região, os agentes da PRF localizaram um veículo abandonado numa esquina e resgataram o motorista. Ele informou que foi obrigado a dirigir o caminhão para dentro da comunidade após ser abordado pelos criminosos armados que estavam em motos. O caminhão estava carregado de produtos alimentícios. Está aí, felizmente, então, esse trabalho que surtiu efeito, sempre um bom trabalho dos agentes da Polícia Rodoviária Federal que cumpriram aí com seu papel de conseguir salvar esse motorista nessa abordagem que o roubo de cargas é um dos crimes mais frequentes aqui no estado do Rio de Janeiro, já causou até intervenção de órgãos federais aqui na segurança pública e continua acontecendo, infelizmente, uma das modalidades que mais preocupam e que mais geram prejuízos para a sociedade. Tomara que a gente consiga resolver isso num futuro próximo, né? Esperamos que a segurança no nosso estado cresça e possa se estruturar, né? Já que a gente vive problemas políticos tão grandes, primeiro é necessário que tudo se acalme na situação política para que esses responsáveis por gerir, por fazer a gestão da segurança, possam ter a calma e a tranquilidade para fazer essa gestão corretamente e que ajude a nossa sociedade a se sentir mais segura. E nesta quarta-feira, uma decisão da Justiça causou grande alvoroço, causou grande repercussão nas redes sociais, muitos comentários, as redes sociais do jornal Diário de Teresópolis e Diário TV, muita gente fazendo seus comentários a respeito da decisão da Justiça que determinou a volta às aulas, tanto na rede municipal de ensino quanto também nas escolas particulares. Essa decisão judicial acabou dando um prazo de 10 dias para que a prefeitura se adeque aí e coloque as escolas para funcionar, para que os alunos possam voltar a frequentar as aulas presenciais. A gente sabe que desde o começo do ano a gente teve a paralisação aí das aulas e a modalidade de ensino tem sido mesmo a online. Os professores vêm se desdobrando para dar aulas através de Facebook, WhatsApp e outras plataformas, da maneira que eles podem para conseguir atender alguns alunos. Outros alunos nem sequer têm essa possibilidade de contar com internet, com acesso a essas aulas online, por isso precisam do material impresso, então é outra dificuldade até conseguir o material impresso para estudar, mas já estamos aí no final do ano, já estamos aí praticamente em outubro e faltando aí o que seria um mês e pouco para o fim do ano letivo, essa decisão chegou obrigando que a prefeitura decida aí obrigando a prefeitura a retomar as aulas, né? Só que muitas situações estão envolvidas aí, né? Um prazo de apenas 10 dias não seria suficiente para que se readequasse tudo que é necessário, né? Já que a prefeitura e a Secretaria de Educação, a gente já vem questionando, já vem trazendo esse assunto aqui há muito tempo, né? A gente vem acompanhando o que a Secretaria de Educação vem fazendo, os sindicatos, e o posicionamento tem sido sempre de que não era possível voltar por conta das condições de contágio da doença, as condições de professores afastados, de toda uma mobilização até da estrutura. De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis, nem mesmo os prédios, as salas estão adequadas e necessitariam de um trabalho muito forte, que demoraria mais de 10 dias, pelo menos, para poder tornar adequadas ao retorno. E por conta disso, a gente foi conversar justamente com a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Teresópolis, a Kátia, que explica para a gente justamente essa situação. A gente perguntou para ela se, no entender do sindicato, no entender dela, existe alguma condição de que a prefeitura, as escolas municipais, retornem às aulas dentro de 10 dias. A gente foi surpreendido hoje de manhã com essa decisão, né? E a gente já vem discutindo isso há bastante tempo, diante dos decretos que vêm saindo, né, de não ter esse retorno das aulas, por conta das nossas escolas, do próprio município, não está estruturado para seguir os protocolos. A gente hoje encontra ainda muitas escolas que não têm janela vasculhante, a gente encontra salas pequenas, sem espaço, e fora isso, a gente não tem estrutura de pessoal para estar cumprindo o protocolo.
A gente teria que ter mais gente de apoio, mais professores, essas turmas teriam que ser divididas, porque elas têm um número grande de alunos. Então, seriam várias questões que a gente hoje não tem como cumprir. E não tem como se colocar, estamos falando de vida, a vida das crianças em risco, a vida dos professores. Se você hoje fizer um levantamento, que a Secretaria de Educação fez esse levantamento, eu ainda não recebi, a gente tem um grande número de professores do grupo de risco. E aí, como é que você substitui essas pessoas que não vão dar aula, que não vão poder trabalhar por conta do vírus? Né? Não tem como a gente fazer esse retorno, muito menos 10 dias para a gente se organizar, o município se organizar e estar fazendo esse retorno às aulas. Está aí realmente uma situação apontada muito difícil, muito complicada mesmo, que é necessário ter toda uma base, já que a gente lida com uma doença que é desconhecida, né, por ainda busca-se uma vacina, é uma situação que as pessoas não têm o controle sobre como essa vacina acaba se disseminando pelos ambientes, né? Por mais que se tome todas as precauções, mesmo assim, muita gente acaba infectada. E a gente sabe que as crianças, por mais que não sejam tão afetadas assim dessa forma, acabam levando a doença para vários lugares. Elas podem não sofrer tanto assim, né, em termos quantitativos com a doença, mas acabam sendo vetores dessa doença, levando para parentes, principalmente as pessoas de grupo de risco. A gente vê que Teresópolis está numa situação de contágio muito grande, muito perigoso, e a gente traz para você também, além desse problema todo relativo à estrutura, né, que falta apontada aí pela Kátia, ela também citou para a gente uma questão muito importante, que é a merenda escolar. Por quê? A empresa que foi contratada, o contrato que foi feito para ter merenda escolar nas escolas foi suspenso e as merendeiras todas foram mandadas embora. Outro problema, não foram pagas, não receberam seu salário, não receberam a rescisão, aliás, né, entraram até na justiça, cobrança, pediram ajudas. Essa situação ainda está para ser resolvida. Em 10 dias precisa ser contratada uma empresa, recontratada, a empresa precisa ser recontratada pessoal, reabastecer escolas. Realmente parece que não vai ser outro empecilho. Então a gente perguntou a Kátia, realmente essa situação das merendeiras e da merenda escolar é um outro empecilho? Teria como realmente voltar já com a merenda, na sua opinião, Kátia? Então, elas foram dispensadas, né? Foram 200 merendeiras, se eu não me engano. Me parece que houve o depósito do valor judicialmente, mas elas ainda não receberam. No princípio, até entraram em contato com a gente para ver se a gente poderia fazer um processo para elas, depois elas não retornaram. Até o que a gente sabe, está tudo parado, elas ainda não receberam. Se hoje houvesse aí, nesse período de 10 dias, esse retorno às aulas, teria que ser pago a rescisão que não foi e teriam que ser recontratadas, porque me parece também que existe a proposta de recontratação dessas mesmas pessoas, né? Seria uma outra questão que estaria aí causando um transtorno para esse retorno às aulas. Hoje a gente não tem merendeira para trabalhar nessa volta, né, às aulas. Tá aí, então, a gente vê com o que a Kátia Borges traz para a gente aí dessa situação toda, dessa avaliação que ela traz, as escolas municipais, a rede municipal de educação não tem condição realmente na avaliação dela de acompanhamento, tanto por falta de professores, falta de apoio, pessoal de apoio, falta de condições estruturais físicas e de merenda. Então, realmente, em 10 dias não seria possível, na avaliação do sindicato, de se promover esse retorno às aulas. Talvez nas escolas particulares eles já tenham essa possibilidade, as escolas particulares possam mitigar essas situações, né, de risco, poder agir de acordo com todos os protocolos possíveis, o que na rede municipal a gente está vendo não está sendo possível nesse momento. A rede particular, a rede privada, também depende de autorização da prefeitura, mas de acordo com a decisão judicial, elas sendo notificadas, as escolas já poderiam voltar a funcionar.
mas a prefeitura informou, a gente entrou em contato com a prefeitura e a procuradoria do município já está entrando com um recurso com base em nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, que ainda aponta a falta de viabilidade, ou seja, não existe viabilidade desta flexibilização no momento. E outro argumento forte para isso, né, que fixa bastante essa falta de viabilidade, é a situação do último balanço Covid, o painel Covid, divulgado nesta quarta-feira, atualizado para você. Dá só uma olhada em como está a ocupação de leitos do painel Covid, divulgado pela Prefeitura nesta quarta-feira. Ali no canto esquerdo, ocupação de 100% dos leitos de UTI Covid. Isso mostra como está a ocupação de leitos na nossa cidade, de leitos UTI, mostra um crescimento, mais uma vez, de internações, e a preocupação é muito grande. Mostra que a cidade não está realmente no momento de flexibilizar a toda maneira, né? Foram divulgados nesta quarta-feira novos 63 casos. Teresópolis tem 144 óbitos relacionados à Covid. Tem, então, essa situação toda aí para você ver que os leitos ocupados do Covid UTI e os leitos de clínica médica também apresentam grande ocupação, apesar de não estarem no número mais alto, mas os leitos de UTI já estão aí saturados, já não há mais vagas de acordo com esse boletim. Então, a gente segue acompanhando essa situação, a decisão da Justiça, que realmente deve ser contestada aí pela Prefeitura, e na própria decisão judicial, ela diz que desde que cumpridos todos os requisitos e protocolos, deve ser autorizado. E também o retorno não seria obrigatório, os pais poderiam optar por levarem ou não seus filhos, seria facultativo nesse momento. Então, há de se pesar tudo isso, né? Uma decisão difícil de ser tomada, as crianças muito tempo em casa, querendo ir para a escola, mas também se pesar pelo outro lado, de que só falta um mês e meio, essa questão de se não retornar, vai ser irrecuperável, irreversível. Avaliando dessa forma, a gente já vê que já está irreversível, né? Em um mês e meio não dá para recuperar o que deveria ter sido feito nesse ano inteiro. Agora é aguardar os próximos capítulos das decisões judiciais, o que as escolas particulares vão fazer, e a gente aguarda aqui que sejam tomadas realmente decisões pautadas pela segurança das crianças, seguranças dos professores, de todo mundo, da nossa sociedade, porque isso tudo tem que ser muito bem encaminhado, essa situação, que a Covid é uma doença muito séria, muito grave, e a gente espera que todos os órgãos responsáveis por essa administração aí, dessa gestão desse problema, trabalhem em conjunto, pensem bem na sociedade e que não deixem tanto as crianças quanto os profissionais em risco. A gente encerra aqui a nossa programação, nosso boletim. Outras informações você confere no nosso netdiario.com.br, nosso site que está sempre atualizado, trazendo as informações para você. Acompanhe lá o nosso trabalho jornalístico, netdiario.com.br. E também nossas redes sociais para você interagir, são Facebook, Instagram, YouTube, todos os vídeos lá desses boletins, de matérias, de tudo da nossa programação, você tem também no YouTube. Acompanhe lá, interaja com a gente, e outras informações você também tem a qualquer momento em nossa programação. Até a próxima!